Capítulo 2, continuação. Na rua Guaianazes, uma fila interminável de automóveis passava majestosamente, deixando os convidados na porta do palacete. Descemos um pouco nervosos e entramos com passos miúdos e solenes. Atravessamos uma parte do jardim e fomos ao salão principal, onde já estavam muitos convidados. Vi de longe tia Emília e uma das meninas que sorriram para nós. Olhamos à nossa volta e, como não conhecêssemos ninguém, ficamos quietos num canto, esperando os noivos e o resto. De repente, ouvimos uma música muito suave e abriu-se uma porta de vidro que dava para o salão. Vimos então a noiva dando o braço ao pai e caminhando lentamente para o altar que estava armado no fundo do salão. Achei tudo tão bonito. A noiva com um lindo vestido, a música, as flores, os perfumes, os convidados atentos e silenciosos. Até tive vontade de chorar. Meus olhos encheram-se de lágrimas e disfarçadamente tirei o lencinho de renda e enxuguei-os, fingindo que estava enxugando a testa. Fez-se um longo silêncio e começou a cerimônia. Nós não ouvíamos nada porque estávamos longe, apenas um sussurro perto do altar e um movimento de cabeças. Depois ouvimos a voz do padre fazendo o sermão. Ouvimos uma ou outra palavra, sacramento, sagrado, amai-vos e filhos. A mãe da noiva chorou durante todo o sermão. Via-lhe apenas o queixo e a papada tremerem. Depois enxugou o nariz ruidosamente. Júlio, de vez em quando, cochichava ao meu lado. Que estopada! Meus calos estão horríveis. As botinas me apertam como o diabo. Quem mandou comprar botina apertada? Agora aguente. Logo depois começaram os abraços e toda aquela multidão movimentou-se e falou. Outras portas foram abertas e nos dirigimos para o salão de jantar, os noivos na frente. Nesse salão havia uma mesa enorme carregada de doces belíssimos. No centro da pirâmide de fios de ovos de 1 metro de altura, uma beleza. Fiquei assombrada com tanto luxo e não quis perder um detalhe. Com dificuldade, chegamos ao lado dos noivos que se colocaram no centro da mesa e apertamos-lhes as mãos, desejando muitas felicidades. Eles não nos conheciam, mas agradeceram sorrindo muito cortesmente. Também estavam ali para isso, agradecer e sorrir. Começaram a circular entre os convidados uns criados de uniforme com bandejas cheias de taças de champanhe. Os olhos de Júlio brilhavam na direção das taças. Agora sim ele esquece os calos, pensei. Falamos depois com tia Emília, prima Adelaide, prima Justina, que nos apresentaram os pais da noiva. Tia Emília perguntou por que minhas irmãs não tinham ido. Eu disse que estavam com enxaqueca e ela sorriu. Não podia dizer que não tinham roupa. Todos eram amáveis e perguntavam a todo instante se tínhamos comido peru e bebido champanhe. Às 7 horas, todas as luzes se acenderam e tive a impressão de que estava num castelo encantado. Os noivos voltaram então para o salão e dançaram uma valsa lenta. Depois, todos dançaram mazurcas e polcas. Vi Júlio mancar um pouco quando atravessou o salão. Fiz-lhe um sinal imperceptível para que não mancasse. Ele não entendeu e perguntou de longe, o que há? Fiquei muito vermelha e sorri para ele, dizendo que não era nada. Depois me aproximei disfarçadamente e falei-lhe ao ouvido, você está mancando e você me prometeu não mancar. Ele se virou para mim e respondeu, o que você quer que eu faça? Meu calo está danado. Tornei a falar, mas você prometeu, Júlio, fica feio. Ele disse, então não mancarei mais. E sorrimos um para o outro cordialmente. Fui ficar ao lado de umas senhoras que estavam vestidas com menos luxo e comentamos a beleza da festa. Enquanto isso, eu reparava nos vestidos que passavam ao nosso lado. Eram belíssimos. Uns com pastilhas de ouro, outros com pastilhas de prata, outros ainda com diamantes no cinto e na blusa. A maioria com caudas farfalhantes de tafetá e cetim que estalavam quando passavam perto. Meu pobre vestido com fitas cor de canário, que minhas irmãs tinham achado encantador, fazia um triste papel naquela brilhante reunião.
A metade dos convidados estava na sala de jantar, comendo e bebendo. Nós também começamos a comer e experimentei todos os doces da mesa, um por um. Alguns eu nunca vira antes. Experimentei uma bebida que chamavam de ponche e eu nunca tinha bebido. Serviam em copos pequenos, com asas, e um criado atirava majestosamente de uma espécie de sopeira grande com uma concha de prata. No fundo do copo sobravam uns pedacinhos de frutas, e fiquei imaginando de que modo podia tirar aquelas frutinhas. Olhei à volta para saber se havia colherinhas próprias, e como não havia, tive um desejo louco de enfiar o dedo no copo e comer com a mão os pedacinhos de maçãs e uvas. Então pedi ao criado que servia mais um pouco da tal bebida, e sacudindo disfarçadamente a canequinha do vidro, virei-a depressa na boca para ver se as frutinhas vinham. Assim mesmo, ficaram algumas que não consegui tirar do fundo. Com o calor e tanta bebida e comida, comecei a sentir um abafamento, e o colete me apertava tanto que parecia que eu ia arrebentar. Disse então à prima Adelaide que queria subir um pouquinho para consertar a alça da combinação que tinha escapado, e ela me mandou imediatamente uma criada me levar ao banheiro lá em cima. Quando me vi no espelho, fiquei horrorizada. Meu rosto era uma pasta de creme, pó de arroz e carmim, tudo meio escorrido. Passei uma toalha de leve pelo rosto e tirei toda a pasta suada. Depois passei um pouco de talco que achei no banheiro e assim fiquei com melhor fisionomia. Desapertei um cordão do colete e fiquei tão aliviada que tive vontade de dançar. Desci novamente e vi Júlio com um copo na mão, conversando animadamente com um senhor gordo e calvo, olhando as danças. Pensei assustada. E se Júlio ficar bêbado? Voltei para a sala de jantar e fui novamente comer e beber. Então, sem ninguém perceber, escorreguei 6 balinhas na minha mão e apertei-as no lenço de renda para as minhas crianças. Às 9 horas, os noivos já haviam desaparecido e muitos convidados começaram a sair. Despedimos-nos também e saímos. Júlio mancava horrivelmente e as botinas linchavam, mas ele nem se importava. Eu empurrei o chapéu para trás para aliviar a testa molhada de suor. Encontramos nosso chofer um pouco nervoso e, falando com os outros animadamente, Júlio perguntou o que havia e ele respondeu com grandes gestos. Non abbiamo culpa, ma il prezzo è molto differente. Sono andato a portare il capellano e sono voltato che sono ma 5.000 reali. Júlio olhou com olhos arregalados. O quê? Foi levar o capelão? Mas o que eu tenho com isso? Pago o que tratei e acabou-se. Mas quem me paga agora? Não posso haver prejuízo. Não vou ficar sem o meu dinheiro. Júlio foi se exaltando. Ora, você está com besteiras. Pago o que tratei e nem um tostão mais. Vamos, Lola. Perguntei, o que ele disse do capelão? É o padre capelão. Ele disse que foi levar o padre e quer mais 5.000 reais pelo serviço. O chofer juntou os 5 dedos da mão direita perto do rosto de Júlio e respondeu zangado. Mas me mandou levar o padre. Eu quero meu dinheiro. Pigarregou alto e puxou as calças para cima num gesto brusco com as 2 mãos. Segurei o braço de Júlio. Vamos deixar de discutir e vamos embora. Não adianta. Mas Júlio estava cada vez mais exaltado e voltou-se para o italiano. Olha aqui, eu também não tenho culpa se ocupar o seu automóvel, mas não tenho nada com isso. Eu pago o que tratei. Vamos embora. Eu não vou sem o meu dinheiro. Quem me paga agora? Pelo amor de Deus. Começou a se juntar gente à nossa volta. Outros choferes, pessoas que iam passando e convidados que deixavam a festa. Tornei a puxar Júlio pelo braço e falei baixo. Por favor, Júlio, vamos embora e deixe de discutir. Não faça escândalo. Júlio gritou mais. Quem paga você? Sei lá quem vai pagar você, italiano. Eu pago o que devo. Dê a manivela nessa geringonça e me leve para casa. O homem olhou zangado e deu uma cusparada para o lado. Pelo amor de Deus, não vou sem o meu 5.000 réis. Eu levei o capelão. Me mandaram. E eu tenho a culpa? Eu nem conheço o capelão.
casa? As pessoas à nossa volta começaram a comentar o caso em voz alta. Uns eram contra Júlio e outros a favor. O chofer estava firme, de vez em quando dava uma sacudidela violenta na calça para pô-la no lugar outra vez. Picarreava, levantava os braços, juntava os dedos e quase encostava a mão em nós, dizendo: Maquê, maquê! Eu, cada vez mais nervosa, agarrava o braço de Júlio, convidando-o para ir embora. Júlio me disse aborrecido: Mas ir embora de que jeito? Esse desgraçado quer mais dinheiro e eu não tenho um tostão a mais no bolso. Eu suava cada vez mais. Alguns convidados que deixavam o palacete olhavam admirados para o nosso grupo. O chofer estava cada vez mais valente e Júlio cada vez mais exaltado. Dizia: Deixe de contar prosa italiana e vamos embora. Eu quero meu dinheiro. Eu fui levar o padre. Mas eu não tenho seu dinheiro. Eu não vim aqui para levar prejuízo. Mas eu não mandei você levar o padre. Eu não tenho nada com isso. Outra cusparada para o lado, essa mais longe ainda. Grandes gestos, vozes alteando mais e mais, e eu agarrado no braço de Júlio. Por favor, Júlio, vamos embora, não brigue. O grupo à nossa volta ficava cada vez maior. Todos discutiam alto. O chofer endireitava as calças e olhava desafiadoramente para o nosso lado, e resmungava. Pelo amor de Deus, eu não vim aqui para levar prejuízo. Eu fiz o trabalho, meu dinheiro. Eu dou o que devo, não dou mais. Mas eu fiz o trabalho, eu fui levar o padre, mas eu não tenho nada com isso. Eu quero meu dinheiro, pelo amor de Deus. Mas, nesse instante, apareceu um criado do palacete da tia Emília e veio saber o que havia. Dei graças a Deus. Aconselhou o chofer a que não discutisse e receberia o dinheiro imediatamente. Voltou correndo e trouxe logo a quantia certa. Entramos então no automóvel e fomos finalmente para casa. Minhas irmãs e os 2 meninos mais velhos esperavam na sala de jantar para ouvir as novidades. Quando chegamos, Júlio pagou o que tinha tratado e quis discutir de novo. Começou. Olha aqui, chofer. Mas eu dei um apertão no braço dele. Júlio! E ele desistiu. Desci com o chapéu na mão, já aliviada, e ele entrou em casa, de meias, carregando as botinas e ainda sacudiu uma delas para o automóvel que se afastava, dizendo: Pelo amor de Deus! Quando sentamos às nossas cadeiras e Júlio estendeu os pés doloridos na cadeira da frente, demos um fundo suspiro de satisfação. Logo depois fui para o quarto e desmanchei a vespeira, coçando a cabeça com as 2 mãos num frenesi. Em seguida, enfiei os pés numas chinelas velhas, tirei o vestido e o colete e, vestindo um roupão de chita, voltei à sala para contar a Clotilde e Olga o sucesso do casamento. Olga perguntou logo: E então? Como foi o casamento? Seu vestido fez furor? Foi muito apreciado? Tive pena de dizer que ninguém reparou em mim, nem no vestido. Então falei toda risonha. Não fez propriamente furor, mas repararam nele. Várias senhoras perguntaram onde eu tinha feito. Clotilde riu-se, dizendo: Logo vi, estava mesmo uma beleza. E você bancou a Maria Borralheira? Hesitei um pouquinho e achei que era mentir muito, então respondi: isso não, Clotilde, isso é demais. Lá havia lindos vestidos vindos da Europa, uns prateados, outros dourados, outros cobertos de brilhantes. Impressionadas, minhas 2 irmãs abriram muitos olhos diante da minha narrativa. E enquanto Júlio e os meninos foram se deitar, fiquei no canto da sala, falando sem parar, até 11h30 da noite. No dia seguinte, o jornal trouxe uma longa lista de presentes recebidos pelos noivos. Era mais ou menos assim: um colar de pérolas da mãe da noiva, um lindo aparelho de jantar de porcelana finíssima do pai do noivo, um cheque do Dr. Fulano de Tal, irmão da noiva, um bracelete de brilhantes e rubis do noivo à noiva, uma carteira de ônix cravejada de pérolas da noiva ao noivo, um rico aparelho de jantar de porcelana da China da avó da noiva. E no fim da lista havia uma frase que gostei muito e minhas irmãs bateram palmas quando a leram. Uma bandeja de prata com copos de cristal do Sr. Júlio Abílio de Lemos e senhora. O jornal dizia que a bandeja era de prata e os copos de cristal, o que me encheu de satisfação, pois na loja onde comprei foi o que achei de mais barato em matéria de presentes. Comprei com o dinheiro das minhas economias às escondidas de Júlio, e quando ele leu, sorriu sem dizer nada, sacudindo os ombros, como quem diz: o dinheiro é seu, faça o que quiser.
À tarde, as vizinhas vieram saber pormenores da festa e eu contei tudo que tinha visto e inventei também alguma coisa, pois queriam saber detalhes que eu não tinha reparado. Olga e Clotilde dobraram o jornal religiosamente para levar para a mamãe ler e mostrar a todos em Itapetininga. 2 dias depois, Júlio me fez uma grande preleção sobre economia, dizendo que não podíamos desperdiçar dinheiro porque tínhamos o grave compromisso da casa e que o presente que eu havia comprado para a neta da tia Emília foi um desperdício. Seria muito melhor que com esse dinheiro comprasse roupinhas para os meninos, que os ricos desprezam os pobres e que o presente que eu tinha comprado com sacrifício seria tirado numa prateleira da despensa ou serviria para o chofer beber água. Olhei Júlio sem replicar, admirada de tanto egoísmo, pois todos os sábados ele dizia que tinha balanço na loja para as minhas irmãs não desconfiarem e voltava sempre de madrugada completamente embriagado. Eu mesma tirava-lhe as roupas para que as crianças não o vissem no dia seguinte dormindo vestido, e mais de uma vez encontrei nos seus bolsos notas de cerveja, bifes com batatas e ceias entre amigos. Podia ter respondido que a última nota que encontrei, 17.800 só de cerveja, dava também para comprar roupinhas para os filhos, mas nada respondi com medo do seu gênio impulsivo. Em princípios de janeiro, Olga e Clotilde se prepararam para voltar a Itapetininga. Partiram levando Carlos e Alfredo para passarem o fim de férias com mamãe. Era a primeira vez que me separava dos meus filhos e fiquei tão desnorteada no primeiro dia que fiquei girando pela casa de quarto em quarto sem saber o que fazer e acabei chorando na cadeira de balanço com Isabel no colo. Comecei então a trabalhar ativamente para ajudar Júlio a pagar a casa. Tínhamos pago apenas 5 contos, que foi o que Júlio recebeu pela morte do pai. Estávamos devendo ainda 20 contos que seriam pagos anualmente durante 10 anos. Precisávamos pagar 2 contos e 500 por ano, e isso nos fazia perder o sono muitas noites, porque se no fim do ano não tivéssemos dinheiro para pagar, perderíamos a casa. E eu disse a Júlio que preferiria morrer a perder aquela casa, e trabalharia quanto fosse preciso, mas a casa seria nossa. Equivalia a um aluguel de 18.300 por mês. E como até aquela data tínhamos residido em casas de 120 mil, essa ideia nos aniquilava. Percorremos todos esses anos com uma única ideia no pensamento: trabalhar para pagar a casa. Às vezes eu pensava em quanto seríamos felizes no dia em que a casa fosse nossa e não tivéssemos mais esse pesadelo. Seria um grande dia. No fim das férias, os meninos voltaram, mais fortes e corados. Vieram contando proezas, principalmente Carlos, que falava muito. Alfredo só fazia sim ou não com a cabeça. Assim foram passando os meses. Eu trabalhava muito, às vezes até tarde da noite, para entregar uma encomenda no dia seguinte, e amanhecia sempre com dor do lado ou dor de cabeça. Mamãe escrevia que fosse vê-lo e descansar um pouco, pois ela sabia que eu trabalhava muito. Prometi ir nas férias seguintes com as crianças. Então, em julho, recebi uma cartinha de Olga contando que estava noiva do Zeca e se casariam no fim do ano. Fiquei muito contente com essa notícia. Comprei uma peça de morim na loja onde Júlio trabalhava e preparei uma surpresa para Olga. Fiz camisas debruadas com rendinhas, calças, combinações e, por fim, comecei a bordar um par de fronhas para o dia. Tudo isso deu muitíssimo trabalho, porque eu não recusava encomendas de sapatinhos e paletózinhos, pois precisava ganhar algum dinheiro. Um dia, o jornal trouxe a notícia da morte de uma das filhas de tia Emília. Era uma das meninas, a prima Justina. Eu disse a Júlio que precisávamos ir, mas ele não quis, que aquilo era uma charopada, e queria no enterro no dia seguinte. Fui sozinha. Vesti um vestido preto e fui depois do jantar para a rua Guaianazes. Tia Emília estava inconsolável, o rosto vermelho e inchado de tanto chorar. Mal falei com ela e fiquei sentada num canto, muito quietinha. Entravam a todo momento pessoas que eu não conhecia. Atravessavam o salão na ponta dos pés e iam falar com tia Emília, que estava no centro, ao lado do caixão, rodeada de filhos e parentes. Fiquei ali 1 hora e tanto. Depois me levantei e fui para a outra ala. O ar estava abafado e um cheiro forte de flores predominava. Nessa luta, a prosa era animada. Conversavam e riam.
Então me convidavam para ir tomar um café na sala de jantar. Havia gente em todos os cantos da sala e uns conversavam a meia voz, outros em tom alto. Muitas senhoras se encontravam depois de não se verem há muito tempo. Faziam exclamações de alegria e trocavam beijos. Como vai? Vou bem. Há quanto tempo não nos víamos? Nem sei. Creio que há mais de um ano, desde o casamento de Laura. Foi mesmo. Estivemos juntas a última vez no casamento de Laura. Será possível? E como vai Laura? Vai bem. Com 1,5 filho. Espera outro para o fim do ano. Riam-se alegremente. Depois lembravam-se da morta e seus rostos tornavam-se consternados. Baixavam a voz. Mas a prosa continuava. E seu irmão, como vai? Era úlcera mesmo que ele tinha? Era. Fez regime durante muito tempo e está bom. Pelo menos se livrou da operação. Sabe que quando arrebentou a guerra ele estava na Europa? Que horror! Como foi? Como conseguiu fugir? Estava na Bélgica, quando ela foi invadida. Em Bruxelas. Assistiu àquele movimento todo. Esteve a noite inteira diante do palácio do rei, esperando o rei dar a resposta aos alemães. O povo todo excitadíssimo. Foi um horror. Não podia receber dinheiro para embarcar. Levou dias esperando. O país todo em expectativa. Era de madrugada quando o povo todo estava em frente ao palácio e o rei deu a resposta aos alemães. Não passarão. Foi um delírio em toda a cidade. Ninguém dormiu. Todo mundo aclamando delirantemente. O Pedroca assistiu tudo. Não sabia. Depois conseguiu vir. Recebeu dinheiro e embarcou depois de muitas peripécias. Só vendo o que ele conta. Soube que o Quincas morreu? Quem? O Quincas Santos? Sabia que ele estava doente, mas não que tinha morrido. Morreu na Europa. Lembrei-me dele porque falamos na Europa. Morreu tuberculoso, na Suíça. Não sabia. Coitado. Mas foi de repente? Já estava doente há muito tempo, há mais de um ano. Ninguém falava nada. Guardaram segredo na família. Tolice guardar segredo dessas coisas. Que adiantou? Pois é. Agora a família está aí. E dizem que eles não estão muito bem de finanças. Parece que os negócios ficaram atrapalhados. Eram tão ricos. Mas com dinheiro não se brinca. Entravam outras pessoas e tomavam café que os criados serviam. Havia um silêncio. Depois, novo sussurro de vozes e exclamações abafadas. Perguntavam, afinal, de que ela morreu? E apontavam disfarçadamente o salão. Um dizia, não sei, dizem que foi do coração. Foi sim, coração. Há muito tempo estava com uma lesão bem adiantada. Teve várias síncopes e não voltou da última. Coitada, ninguém escapa, não? Ninguém, é o fim de todos nós. É verdade. E de repente ouvi uma voz conhecida atrás de mim. É Lola? Como vai, Lola? Há quanto tempo não via você? Era a tia Elvira, outra irmã de meu pai. Era pobre também e morava em Santos. Fiquei satisfeita de encontrar alguém com quem falar. Ó, tia Elvira, como vai a senhora? E os seus? Graças a Deus, todos bons. E sua mãe, como vai? Continua trabalhando muito? Começamos a falar alegremente sobre as pessoas da família, quando ouvimos vozes chorosas vindas do salão. Baixamos então a voz e depois ficamos quietas. Mas a tia Elvira era incansável em saber novidades. Queria saber se meu marido estava bem, se ganhava bastante, se a casa já era nossa, que idade tinham meus filhos, em que colégio estavam, qual a qualidade de doces que mamãe gostava mais de fazer e se tinha encomendas todos os dias. De repente, ela parava um pouco de falar, fazia um rosto sério, suspirava e dizia, coitada da Justina, sofreu bem. Seu peito subia e baixava com os suspiros que dava. Era um peito cheio e imponente, majestoso. Quando via um conhecido, cumprimentava sorridente e ficava séria outra vez. O rosto tristonho, suspirava. Coitada da Justina. Mais tarde, uma das netas da tia Emília nos levou para a copa e tomamos um prato de canja. Era meia-noite. Ficamos lá muito tempo, bebendo vinho do Porto e tomando café.
Tia Elvira formou uma rodinha de parentes e conversou com animação durante mais de 1 hora. De vez em quando se lembrava de prima Justina e seu peito subia e descia, arfava em suspiros tristes. À 1h30, quase todos tinham se retirado e ficou só uma meia dúzia de pessoas à volta do caixão. As velas nos castiçais de prata tremiam de vez em quando, como se um vento invisível soprasse sobre elas. A cera escorria tristemente e formava montões sobre os castiçais. Ouvia-se o crepitar suave das chamas que ardiam. Eu olhava o rosto da defunta. Era um rosto inexpressivo como fora em vida. Morena, feia, cabelos brancos, tristonha. Em toda a sua vida só tivera dinheiro, mas o dinheiro não compensara a falta de outros bens, como a beleza e o amor. O casamento não fora feliz nem infeliz. Fora igual a tantas outras mulheres. Enviuvara cedo e voltara a residir com a mãe. Não tivera filhos para suavizar sua árida e seca velhice. Toda sua vida havia sido plácida como um lago escuro, sem ondas, perdido numa planície deserta. E agora ali estava deitada entre velas que ardiam mansamente, as mãos cruzadas sobre o peito. A fortuna não a defendera da moléstia, da infelicidade e da morte. O cheiro das flores era tão violento, às vezes, que sufocava. Alguém abriu uma janela atrás de mim e o ar frio da madrugada começou a invadir o salão e a refrescar o ambiente, levando para longe o cheiro persistente de flores murchas. Convidaram novamente para comer alguma coisa. Na copa havia um prato de sanduíches, bolo e café. Enquanto comia sozinha, lembrei-me de que uns meses antes ali estivera festejando um casamento. Houveram também flores, bolos e movimento.